Graça e paz da parte do Senhor Jesus para a sua vida, querido. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Nadson Pereira. E esse canal ele tem o intuito de transmitir a palavra de Deus através de pequenas reflexões. E eu gostaria de pedir a você que clicou nesse vídeo, que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. O meu desejo é que o Senhor lhe abençoe em todas as áreas. O meu desejo é que a boa mão do Senhor ela possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Bom, o texto que eu gostaria de refletir hoje está registrado no Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. E se eu tivesse que dar um tema para esse vídeo de hoje, seria: quando o Senhor não atende quando clamamos. Muitas das vezes temos essa sensação. E se eu perguntar, quem é que nunca passou por uma situação ou por uma experiência como essa? Bom, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, antes de entrarmos nesse texto, que você possa se inscrever nesse canal. Você não vai pagar nada, só apenas clicar no botão aqui de inscreva-se. E se você ativar o sininho, você vai receber todas as notificações. Cada vez que for postado um vídeo novo, você será notificado. Se você puder compartilhar, se você puder deixar um like, um comentário, será de muito bom grado. Eu já quero pedir a Deus que Deus abençoe a sua vida por essa atitude. Bom, o texto que eu vou ler agora é um texto que é conhecido de muitos, mas pode ser que algum de nós ainda não ouviu falar nesse texto. E eu gostaria de compartilhar com você. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizendo a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse-lhe Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, amava Jesus Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Bom, estamos diante de uma situação onde que pessoas que tinham um relacionamento direto com Jesus estavam passando por uma situação de enfermidade. Porém, Jesus não estava próximo. Geralmente, quando temos algum problema, nós procuramos recorrer a alguém próximo do nosso relacionamento. Pessoas muitas das vezes que são mais chegados que irmãos propriamente dito. Muitas das vezes, ao passar mal durante a noite, sempre tem aquela pessoa que você se lembra: poxa, eu vou chamar fulano para poder ir comigo no hospital, levar o meu filho, levar a minha esposa. Então, esse momento de crise na saúde chegou na vida de Lázaro. E as suas irmãs contavam com Jesus. Tanto é que elas mandaram onde Jesus estava um mensageiro. E esse mensageiro foi levando a mensagem. E a mensagem dizia, era bem enfática a mensagem, dizendo para Jesus que Lázaro, a quem Jesus amava, estava enfermo. Jesus recebeu a notícia onde estava e transmitiu a resposta daquela mensagem, dizendo que aquela enfermidade não era para a morte. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Quando Jesus declarar uma coisa, quando Jesus liberar uma palavra, pode ter certeza que ali está a sua vitória. Pode ter certeza que
o seu problema será resolvido. Me faz lembrar quando Jesus ele estava atravessando o mar com os discípulos e Jesus, antes de entrar no barco, ele disse assim, passemos para outra margem. E Jesus com seus discípulos, no meio da travessia, houve-se uma tempestade, houve-se o barco começava a ser lançado de um lado para o outro, e os discípulos se atemorizaram. Jesus estava descansando no barco, e os discípulos eram pescadores, conheciam de mar, conheciam de taubas de marés, eram pessoas que já estavam acostumadas com o mar, mas essa tempestade que foi levantada desestabilizou esses homens, ao ponto que eles começaram a falar: Jesus, salva que nós perecemos, que nós iremos morrer. Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, segue-se uma grande bonança, mas Jesus falou para aqueles homens: por que temeis, homens de pequena fé? Lá atrás, antes de entrar no barco, lembra que eu disse que Jesus, ele disse assim, passemos para outra margem. Tudo que Jesus fala é real. Eu quero abrir esse parênteses aqui para você entender esse texto. Jesus disse para o mensageiro: essa enfermidade não é para a morte. O mensageiro volta. Jesus permanece 2 dias no lugar onde estava. Jesus, quando estava com os discípulos, disse que Lázaro adormeceu. Porém, os discípulos entenderam que Jesus estava dizendo que Lázaro estava dormindo. Na verdade, Jesus ele teve que explicar literalmente que Lázaro havia morrido. E Jesus disse: eu vou ter com ele. Jesus se desloca para a casa de Marta e Maria. Quando Jesus está chegando, Marta fica sabendo e ela vai ao encontro de Jesus. Quando ela chega perto de Jesus, ela declara: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus se volta para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Tu crê nisso? E ela afirma: creio. Jesus então manda chamar Maria. Maria, quando vai ao encontro de Jesus, ela se prostra diante de Jesus e ela também diz a mesma coisa da sua irmã: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus se compadece daquela situação, daquele choro, daquele lamento, e o texto vai dizer que Jesus chorou, porque amava Lázaro. E Jesus disse: onde o puseram? Me levem até ele, aonde foi o funeral. Jesus se desloca para o funeral, para o lugar onde enterraram Lázaro. E chegando lá, Jesus diz assim: tirai a pedra. Então, Marta, ela que havia dito que cria no que o Senhor havia dito, quando teve o encontro com ele, ela diz para Jesus: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Se existe uma coisa para que o milagre na minha vida, na sua vida possa acontecer, é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a um monte: transporte de um lado para o outro, e assim será feito. Se existe alguma coisa que impede o agir de Deus, é a incredulidade. Então, esse texto, ele me ensina
que eu e que você não podemos agir dessa forma na incredulidade. A incredulidade, ela é uma barreira para a ação de Deus. Deus, ele não depende de nada para realizar o milagre. O próprio Senhor já havia dito para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele dá uma ordem para tirarem a pedra. O texto vai dizer que eles tiraram a pedra. Agora, o Senhor, ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai todo atado. E lá desatam Lázaro. Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo e que ele havia dito que aquela enfermidade não seria para a morte, mas para a glória de Deus, ela se consuma ali. Havia uma crença, não está na Bíblia isso, havia uma crença naquele período de que 3 dias a alma poderia ficar vagando e ela poderia voltar ao corpo. Se Jesus viesse antes e viesse ressuscitar Lázaro, eles não iriam acreditar. Ali havia judeus, fariseus no meio desse povo. Lá quando Jesus chegou para poder operar esse milagre, havia uma multidão. Então, Jesus, quando ele foi operar esse milagre, já havia passado 4 dias. Ou seja, ele rompeu essa barreira, ele rompeu esse paradigma, esse dogma dessa crença, aonde dizendo que 3 dias eles poderiam estar vagando. E Jesus foi no 4º dia, para não ter sombra de dúvida de que ele é a ressurreição e a vida. Fica para nós de lição o que desse texto? Primeiro, quando Jesus falar, quando ele decretar, está decretado. Ainda que a circunstância nos mostre ao contrário. Segundo, que não devamos ser incrédulos, mas crentes, crermos na autoridade do poder do nome de Jesus. Que nós possamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E saiba que o milagre sempre será maior. A Bíblia diz que assim como a terra é a distância da terra aos céus, acima são os propósitos de Deus para minha e para a sua vida. Saiba de uma coisa, queridos: se Deus tem para você um projeto, um plano na sua vida, ele vai se concretizar. Agora, para isso, você precisa ter esses ingredientes. Que ingredientes que eu estou me referindo? A fé, a confiança, a certeza de que vai se cumprir. Não existe para Deus limites para ele operar. A Bíblia diz que haveria alguma coisa impossível ao Senhor. Não existe nada impossível ao Senhor. Aos nossos olhos parece ser impossível. Às vezes nós nos sentimos dessa forma, como esse título que eu dei. Parece que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Parece que eu dobro meus joelhos, eu fecho a porta do meu quarto, eu oro, eu clamo, e parece que Deus não está me ouvindo. Não! Deus tem no seu momento certo, Deus tem um propósito, Deus tem a sua hora certa de agir. E muitas das vezes, se nós soubéssemos de como Deus age, talvez nós queríamos até ajudá-lo ao ponto de atrapalhar tudo aquilo. Saiba de uma coisa: a impaciência, ela nos prejudica, porque a ansiedade faz com que nós queiramos que as coisas aconteçam naquela hora, mas que você possa ser paciente. A Bíblia diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Uma coisa importante: eu tenho orado, eu orei hoje, não aconteceu, ore amanhã. Não aconteceu pelo propósito, ore depois de amanhã. Não aconteceu depois de amanhã, ore depois e depois. Porque a nossa oração, ela tem que estar sempre em constância.
Mas Deus só vai me responder se eu orar 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não. Há um texto na palavra de Deus que diz que Daniel, ele se propôs a orar. E ele passou 21 dias orando. E quando ele orava 21 dias, nesse período de 21 dias, veio um anjo e disse para ele: Daniel, desde o primeiro dia em que tu aplicou o teu coração, são ouvidas as tuas orações. Ele não tinha nem orado ainda, ele só fez um pensamento: vou fazer um propósito de oração. Deus já havia recebido a oração. Só que houve batalha nos céus, aonde teve que um anjo guerreiro vir para abrir caminho para esse anjo mensageiro trazer a resposta da oração de Daniel. Então, o porquê, o motivo de orarmos constantemente, porque existem batalhas espirituais. A nossa vida, nosso mundo físico é um, mas o mundo espiritual, ele é tão real quanto esse mundo físico. E nós temos que entender que no mundo espiritual existem batalhas. Batalhas essas de que quando nós estamos orando por um propósito, o inimigo está botando barreiras, o inimigo está levantando, jogando setas, dardos inflamados para fazermos desanimar, desistir. Muitas pessoas são vencidas pelo cansaço, mas que eu e você venhamos a ser fortes, venhamos a lutarmos e a confiarmos, porque a sua vitória está na sua confiança. Que Deus abençoe a sua vida. Eu lhe aguardo no próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever nesse canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. E se você queira falar sobre algum assunto, de algum tema de um vídeo, deixa nos comentários. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.